Salve, salve galera! Vamos neste momento atualizar o nosso time de pontuação Tabela Points no jogo Fantasy Game Cartola FC. Tabela Points é o nosso time de pontuação dentro do game. Vamos acompanhar aí como foi a nossa performance nesta primeira rodada. Fizemos 96 pontos e valorizamos aí 25.9 cartoletas. O time teve um desempenho razoavelmente bom, né? A decepção da equipe foi por conta do Jorge, aí, que acabou fazendo um gol contra, levou amarelo e por fim foi substituído ainda no intervalo do primeiro para o segundo tempo da partida. Acabou negativando aí menos 4.30, perdeu várias cartoletas, mas o restante do time até que respondeu à altura. O destaque foi o centroavante Hulk, né, com 2 gols. Era o nosso capitão. Andrei do Curitiba também foi muito bem, e o Igor Paixão também com uma assistência pontuou razoavelmente bem. Fechamos aí com 96.16 pontos nesta primeira rodada, ganhando 25.91 cartoletas, né? Aí o nosso resumo da primeira rodada, né? Como nível inicial nesse início de temporada. Como foi a primeira rodada, então a maior pontuação, menor pontuação e o total de pontos aí continua o mesmo. E o patrimônio 125.91 cartoletas. Então, sem mais delongas, vamos para os nossos destaques e indicações aí para essa segunda rodada. Lembrando mais uma vez que a segunda rodada o foco ainda é valorização, mesmo o nosso time de pontuação. A estratégia é ganhar cartoleta aí nessa segunda rodada, para a partir da terceira, quarta rodada termos uma estrutura forte, uma estrutura maior para fazermos times bem elaborados e conseguir aí disputar de igual para igual com o restante do pessoal. Então, nossa primeira indicação de goleiro seria o João Paulo da equipe do Santos, né? Foi muito bem na primeira rodada, fez 11 pontos, valorizou 2.8 cartoletas, né? O problema é que ele já era um goleiro meio caro, então é um goleiro meio arriscado, mas em questão de valorização e pontuação é uma boa para a rodada. A nossa segunda dica seria o Alex Muralha, acabou fazendo 5 pontos aí, não foi exigido no primeiro jogo diante do Goiás, só manteve o SG, conseguiu aí 1.94 cartoletas. Então a tendência, apesar de enfrentar o Santos fora de casa, é se manter algumas defesas, mesmo que tome aí um gol, fazendo uma pontuação baixa, a tendência é continuar a valorizar, mas como o Santos tem uma dificuldade aí em fazer gols, né, passa por uma fase não tão boa, também é uma opção aí para pontuação. A nossa terceira dica fica por conta de João Ricardo do Ceará, muito embora não tenha ido bem na primeira partida, acabou fazendo 1 ponto apenas, acabou desvalorizando 1.3 cartoletas, mas é uma opção barata e o confronto lhe é favorável. O Ceará encara a equipe do Botafogo em casa. O Botafogo também não passa por um bom momento e o João Ricardo passa a ser uma opção estratégica boa e principalmente para pontuação. Estes, portanto, são os 3 goleiros indicados aí para essa rodada. Passando para as laterais, um dos laterais que mais pontuou na primeira rodada foi o Egídio do Curitiba, fez 15.8 pontos e ganhou 8.4 cartoletas, encara a equipe do Santos fora de casa. É um lateral exímio aí, faz bastante desarmes com assistências, é um jogador que vai para o ataque e pode ser um dos destaques do jogo da partida, portanto é a nossa primeira indicação. O segundo destaque é o Lucas Piton. Foi muito bem também na primeira rodada, fez 10.5 pontos, valorizou 4.9 cartoletas, né? Vale aí 10.9. O jogo também é favorável, o Corinthians encara o Avaí em casa e o Lucas Piton pode ser também bastante promissor nesta segunda rodada. A terceira dica vem do Fluminense, o lateral Cris Silva, fez 8.9 pontos e valorizou 3.8 cartoletas. O Fluminense encara o Cuiabá fora de casa, um jogo um pouco arriscado, mas o Cris Silva
não deixa de ser uma boa opção, está aí nas nossas indicações. O quarto lateral seria o Bruno Pacheco, fez 7,60 na primeira rodada, valorizou 2,6 cartoletas, vale aí 9,6 neste momento, tem um jogo propício, o Ceará enfrenta o Botafogo em casa e o Bruno Pacheco pode sim se destacar, é a nossa indicação para a rodada. E fechando aí os laterais, o próprio Calegari do Fluminense, 7 pontos na primeira rodada, 2,2 cartoletas de valorização, também aí, apesar de jogar fora de casa, mas tem um potencial grande para a rodada, portanto estes os nossos laterais. Passando para a zaga, David Braz do Fluminense é o nosso primeiro indicado, 6 pontos na primeira rodada, tem 1,59 de valorização, vale aí 8,59. A defesa do Fluminense é uma defesa bastante consistente e ele é uma das nossas indicações aí para a segunda rodada. Assim como o David Braz, seu companheiro de equipe Manuel, fez 4,4 na primeira rodada, valorizou 1,2 cartoletas e é também a indicação aí para a zaga. Nossa terceira indicação seria o João Vitor do Corinthians, não foi tão bem na primeira rodada, desvalorizou aí 1,3 cartoletas, né? Fez apenas 0,6 pontos, mas é um jogador que está baratinho e o jogo é um jogo promissor. O Corinthians enfrenta o Avaí em casa e tem grandes possibilidades aí de SG, portanto no quesito pontuação principalmente, João Vitor é o nosso indicado. Assim como Raul Gustavo, seu companheiro de zaga, zerou na última rodada, desvalorizou 1,3 cartoletas, mas como o confronto é favorável, pode sim se recuperar, tanto no quesito de pontuação quanto no quesito valorização, é a nossa indicação. E para fecharmos os zagueiros, temos aí o Murilo do Palmeiras, fez 1,10 na primeira rodada, não foi tão bem, desvalorizou aí quase 2 cartoletas, mas o Palmeiras tem um baita time, enfrenta o Goiás fora de casa e o Murilo pode sim ir muito bem na rodada, pontuando legal e consequentemente recuperando aí essas cartoletas perdidas na primeira rodada. Passamos para o meio de campo, o primeiro indicado sem sombra de dúvidas, Andrei do Coritiba, 15,30 na primeira rodada, 8 cartoletas de valorização, confronto aí contra o Santos fora de casa, mas o Andrei é um dos meio-campistas mais bem sucedidos aí dentro do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas pode surpreender aí nesta rodada, mesmo que não vá bem, com certeza vai valorizar ainda mais, mas a perspectiva é que o Andrei realmente faça uma pontuação aí razoável e colabore também no quesito pontuação. Segunda indicação seria o Gomes do Flamengo, exímio desarmador, apoia muito bem o ataque, fez 8 pontos na primeira rodada, valorizou 3,3 cartoletas e é um dos destaques do time do Flamengo. Por isso entra nas indicações, segunda rodada aí propícia tanto para pontuação quanto para valorização. Nosso terceiro meio-campista é o Gustavo Scarpa, neste momento está em dúvida, não sabemos se realmente vai jogar. Fez 5,5 na primeira rodada, não valorizou tanto, valorizou próximo aí de uma cartoleta, mas pela fase do Palmeiras, ele é um dos maestros do meio-campo do Alviverde. O Palmeiras pega o Goiás fora de casa, mesmo sendo fora de casa, é um jogo propício aí para o Palmeiras vencer, e o Gustavo pode ser um dos destaques sim. Johan do Bragantino é o nosso quarto meio-campista indicado. Jogou muito pouco aí na primeira rodada, mas mesmo o pouco que jogou fez 3 pontos. Desvalorizou uma questão mínima ali de 0,7 e se torna aí sim uma indicação plausível para essa rodada. O Bragantino enfrenta o Atlético Goianiense jogando em casa e o Johan pode ir muito bem aí, né, dentro dessa partida. A última indicação seria exatamente do Zé Rafael, companheiro de equipe do Scarpa. Zé Rafael fez 6 pontos na primeira rodada, valorizou quase uma cartoleta e pode ir muito bem pelas circunstâncias do jogo. Rafael vem numa fase espetacular e acredita-se que pode pontuar bem aí dentro dessa partida. Passamos para o ataque.
Primeiro indicado, Roger Guedes, da equipe do Corinthians. O Corinthians enfrenta o Avaí em casa e o jogo é muito favorável para o Roger Guedes. Não foi tão bem na primeira rodada, mas também não foi mal, fez 5,5 pontos. Desvalorizou aí uma cartoleta em média, não é muito caro e pode sim, em caso de imitada, recuperar aí tanto no quesito pontuação quanto no quesito valorização. A segunda indicação seria o Mendonça do Ceará, foi muito bem na primeira rodada, 9,9, valorizou 4 cartoletas e o jogo é favorável. O Ceará enfrentou o Botafogo, o Mendonça pode ir muito bem e repetir aí a performance da primeira rodada. Igor Paixão do Coritiba seria o próximo indicado, por conta aí da valorização da primeira rodada, fez 11 pontos, valorizou mais de 5 cartoletas. Igor Paixão, juntamente com Léo Gamalho e Aleph Manga, forma aí o trio de ataque poderosíssimo do Coritiba. Apesar de jogar fora de casa, vai levar perigo com certeza para a defesa santista e pode surpreender o Igor Paixão. Próximo indicado é o Everaldo do América Mineiro. O América Mineiro encara o Juventude em casa. O Everaldo não foi tão bem na primeira rodada, 4,9 pontos, valorizou 1,5 cartoletas. Se eventualmente se destacar nessa, pode com certeza aí valorizar muito e trazer uma bela pontuação aí para quem o escalar. Tem um potencial realmente muito grande, muito bom. Para fecharmos as indicações, Caleri do São Paulo, é um jogo muito difícil realmente contra o Flamengo, mas pela performance da primeira rodada, 27 pontos, com um hat-trick, valorizou 13,8 cartoletas. Tem um custo alto, no entanto precisa fazer uma pontuação não tão grande assim para voltar a valorizar. A defesa do Flamengo vem falhando bastante e a nossa indicação é exatamente por esse quesito, pelo fato da defesa do Flamengo aí não estar tão segura neste momento. O Caleri pode se aproveitar disso e pode sim fazer uma pontuação alta novamente. Essas foram as 5 indicações de ataque. Claro que tem Hulk, que seria uma ótima opção. Já está definido que o Hulk não joga nessa rodada por conta do nascimento de sua filha. E tem outros medalhões ali que não são propícios para a rodada, como é o caso do Gabigol, por exemplo, não foi bem na primeira rodada. Nessa teria que imitar aí para tentar recuperar. É uma boa opção para o sentido de pontuação, mas foge um pouco da nossa estratégia, que é a valorização também nesta segunda rodada. Vamos para os técnicos. O primeiro técnico indicado é o Vitor Pereira do Corinthians, fez 6,30 na primeira, valorizou quase uma cartoleta e meia, vale quase 10 cartoletas aí nesse momento. Pelo confronto é uma boa opção e é uma das melhores opções, inclusive, tanto para pontuar quanto para valorizar. Gustavo Morínigo do Coritiba é a segunda indicação, joga fora de casa, mas pela performance da primeira rodada tem condições aí de manter uma pontuação boa e também valorizar nesta segunda rodada. E o terceiro indicado seria o Antônio Mohamed do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro joga fora de casa, mas o Mohamed foi muito bem na primeira rodada, aí quase 8 pontos, valorizou quase 2 cartoletas e meia. E tem, apesar do jogo difícil contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, condições aí para manter uma boa pontuação e voltar a valorizar também. Então esses foram os indicados. Em princípio o nosso time está montado desta forma, João Ricardo no gol, Egídio e Lucas Piton nas laterais, o João Vitor e o Raul Gustavo aí no sistema defensivo. No meio de campo temos Scarpa, precisamos ficar de olho para ver se ele realmente vai para o jogo. Teremos a escalação do Palmeiras aí antes do início da rodada. Complementando o meio de campo, Andrei e Johan. No ataque, Mendonça vai lá como capitão da equipe, o Caleri e o Igor Paixão. O técnico é o Morínigo. Esta, portanto, a equipe do Tabela Points para esta segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar aí qual será a performance da nossa equipe e traremos para vocês em detalhes na sequência. Até lá, grande abraço.